Vamos abrir as Bíblias no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 10. Marcos 10, versos 17 a 22. Marcos 10, versos 17 a 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende o que tens, terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Vou repetir. E Jesus, citando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ó Pai eterno, aplica a Tua palavra nos nossos corações. Teu Espírito Santo fala às nossas vidas nesta manhã, ó Deus. Através do Teu servo que aqui está, ó Deus, esconda-o atrás da cruz de Cristo, para que somente a Tua palavra, ó Pai, seja apresentada e nada de si mesmo, ó Deus. Fortaleça o coração de cada família aqui representada, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Esse texto provavelmente dos mais conhecidos, conhecido como o texto do jovem rico, o jovem abastado, uma pessoa que já tinha uma condição boa na vida, mas não somente isso, era uma pessoa também religiosa, deveras muito religiosa. Jesus pergunta a ele: conhece os mandamentos, sabe os mandamentos? Ele diz: desde a minha juventude, desde pequeno, eu conheço e procuro obedecer plenamente os mandamentos do Senhor. Mas é algo que nos chama a atenção nesse texto, quando ele chega para Jesus, ele busca Jesus, e algo interessante, porque nem todo mundo busca. Mas aquele jovem de uma condição religiosa muito grande, de uma dedicação religiosa, inclusive, de uma condição abastada, de prosperidade até, ele busca Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus. Mas ele começa perguntando assim: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Alguns comentaristas dizem que ele, certamente pelo contexto, ele foi um pouco assim, bajulador. Vou chegar lá, vou dar uma bajuladazinha no mestre, vou ver o que ele vai responder para mim. De repente, as minhas condições, a minha situação, a minha religiosidade vai tocar o mestre, e ele vai mostrar para mim, talvez, quem sabe, olha, falta quase nada, praticamente nada para você, Mas o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Essa é o que implicava a vida dele, com tudo que ele tinha, uma vida abastada, abençoada, no sentido material, mas faltava algo dentro de si, dentro do seu coração. Faltava o principal, faltava o essencial para a sua vida. E ele, no fundo, ele sabia até disso. Ele tinha consciência disso,
a ponto de ir procurar o mestre e já começar desse jeito, elogiando. Vou começar elogiando, né, porque tem muitos judeus, fariseus, saduceus que vão atrás de Jesus, já começa soltando os pés, né, dando a butinada, já confrontando. Ele falou, não, eu vou lá com... Bom mestre. E a resposta de Jesus foi peremptória, foi direta, claríssima. E ele entendia. Certamente, talvez nós, lendo esse texto hoje, não entendemos bem a resposta de Jesus, mas ele sabia muito, ele é uma pessoa muito religiosa, ele sabia muito bem o que Jesus estava dizendo. Por que me chamas bom? Provavelmente ele tinha dúvidas quanto à divindade de Cristo. Bom mestre. Mas Jesus conhece o coração. Por que me chamas bom? Imagino eu no meu pensamento aqui, né? Talvez eu tivesse pensado assim, olha, por que me chamas bom? Se você nem acredita que eu sou Deus. Como muitos judeus, muitos religiosos, pelo contrário, até às vezes contesta, né? E alguns levaram Jesus aos tribunais, queriam levar aos tribunais, querendo até perseguir, matar Jesus, porque ele se dizia filho de Deus, ele se dizia ser Deus. Jesus então diz a ele, ninguém é bom senão um só, que é Deus. Mas veja no decorrer do texto, depois de Jesus perguntar se ele pratica os mandamentos, o verso 21 diz assim, e Jesus, fitando-o, olhando-o profundamente, o amou e disse o que ele tinha que fazer. Ele tinha que desprender-se dos bens materiais. Seu coração, apesar de muito religioso, ele estava preso às coisas materiais. Veja que no final do texto a gente vê que ele foi embora triste, quando Jesus disse que ele tinha que desfazer-se dos bens materiais, dar aos pobres, ajudar as pessoas, e aí ele teria um tesouro no céu, estaria juntando um tesouro no céu, não mais na terra, mas agora juntando um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado, essa palavrinha é muito forte, contrariado, ele ficou contrariado. Então ele disse, esperasse de Jesus assim, olha, você é uma pessoa realmente muito religiosa, só te falta uma coisa, me aceitar como seu salvador pessoal, só seguir-me. Não, mas antes de seguir, falta uma coisa. Muitas pessoas seguiram a Jesus. A Bíblia fala do Judas Iscariotes, mas se nós olharmos ao longo da história de Jesus, tantos Judas apareceram, não no nível de Judas, que foi usado pelo próprio Deus para que Jesus viesse a cumprir a sua missão na terra, mas muitos seguiam a Jesus e depois preferiam, dava preferência ao cuidar da família, a cuidar dos negócios, depois eu venho e sigo. Jesus disse, se não renunciar às coisas deste mundo, não adianta me seguir, não adianta vir após mim. Meus irmãos, esse texto, eu quero especificar esse texto, o verso 18, especialmente, como dizia lá no seminário, usar um texto para pretexto, né? Para a gente chegar no nosso ponto, que é exatamente a profundidade dessa resposta de Jesus. Por que me chamas bom? Por quê? Ninguém é bom senão um que é Deus. Esse texto, Jesus está querendo mostrar àquele homem a bondade de Deus, que Deus é bom, só Deus é bom. E se Jesus não é Deus para ele, então Jesus não pode ser chamado de bom, porque só Deus é bom, só tem um que é bom, Deus. E Jesus sabia plenamente que ele estava falando dele mesmo, porque ele é Deus, estava demonstrando exatamente isso, para ver se ele se tocasse, para ver, olha, não Senhor, o Senhor é Deus, por isso o Senhor é bom. Bondade de Deus é um atributo de Deus, uma perfeição de Deus, natural de Deus. É sobre isso que nós queremos conversar com os irmãos hoje, sobre a bondade de Deus. Mas antes, uma introdução sobre os atributos.
Os atributos de Deus são as suas perfeições em todo o seu ser e em todo o seu caráter. Deus é perfeito no seu caráter e no seu ser. O breve catecismo da pergunta 4 é a seguinte: o que Deus é? E a resposta: Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Esses atributos estão no mesmo nível da perfeição absoluta de um Deus vivo e verdadeiro, do único Deus. Nesses atributos que vemos aqui, temos alguns que chamamos de atributos incomunicáveis, como, por exemplo, infinitude, eternidade, imutabilidade. Isso é próprio só para Deus. Ele não transfere isso para o ser humano. Ah, mas nós não temos a vida eterna? Sim, mas nossa vida teve um começo. Deus, ele é eterno, não tem princípio e não tem fim. Então, a nossa eternidade é diferente da de Deus. Essa ele não comunicou ao ser humano. Temos chamado também os atributos comunicáveis, em que Deus, ser pessoal, se comunica com a criação, especialmente com os homens, mas com toda a criação, com todas as criaturas. Isto é, a espiritualidade de Deus. Deus é espírito. Atributos, dentro desses comunicados, temos atributos chamados atributos intelectuais, como conhecimento, sabedoria, verdade. São de conhecimento, do intelecto. Temos os atributos de soberania, como a vontade e o poder de Deus. Só Ele é soberano em sua vontade e em seu poder. Não existe outro. E temos os atributos chamados atributos morais, atributos da moralidade. E aí entra a santidade de Deus, a justiça de Deus, e o nosso tema aqui a ser exposto, a bondade de Deus. É, portanto, um atributo moral. O texto em apreço, ele fala-nos do atributo de bondade, naquele texto que já falamos, do bom mestre, que farei para ele dar a vida eterna. Ali está em jogo a bondade de Deus. Jesus responde: porque me chamas bom? Ninguém é bom, só a não ser um que é Deus. Berkoff, o teólogo, comenta: em nossa atribuição de bondade a Deus, a ideia fundamental é que Ele que Ele é. Eu sou o que sou. Eu sou, enviou a vós. Outros, é isso que Moisés deveria dizer ao povo. Em todos os aspectos, Ele é. E por todos os modos, Ele é. Tudo aquilo que deve ser como Deus, Ele é. Portanto, corresponde perfeitamente ao ideal expresso pela palavra de Deus. Ele é bom na acepção metafísica, isto é, perfeição absoluta e felicidade perfeita em si mesmo. Deus é o único que tem essa perfeição absoluta e que é feliz consigo e por si mesmo. Também não somente no sentido metafísico, mas no sentido lógico. Deus é, a palavra latina usada, fons omnium bonorum, isto é, a fonte de todo bem. Deus é a fonte de todo o bem. O salmista diz: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Fora de Deus não dá para ver a luz. Ele é a luz do mundo. No sentido ético também, não só no sentido metafísico, lógico, mas no sentido ético também. Berkoff diz com respeito ao sentido lógico: todas as coisas boas que as criaturas fruem, isto é, desfrutam, esperam no futuro, fluem, isto é, decorrem para elas deste manancial inesgotáveis. Ele faz uma jogadinha de palavras aqui, né? O fruir e o fluir. Fruir é o gozar, o desfrutar.
Tudo que nós desfrutamos, vem de Deus. E tudo isso flui, isto é, decorre para elas deste manancial inesgotável, inexaurível. Gente, é uma fonte inesgotável a bondade de Deus, uma fonte inesgotável para a nossa vida. Em quaisquer circunstâncias nós podemos buscar esse Deus vivo e verdadeiro, porque Ele é bom. Podemos buscar a sua bondade. Então vamos expressar rapidamente alguns pontos da bondade, alguns elementos que provém dessa bondade de Deus, que são decorrência da bondade de Deus. A bondade propriamente dita é aquela perfeição que o mantém solícito para tratar generosa e ternamente com todas as criaturas. Isto é, perfeição de Deus que o faz com que ele seja solícito, presto, pronto para tratar com generosidade e com ternura todas as criaturas. A despeito do ser humano não buscar a Deus, se distanciar de Deus, fugir da presença de Deus, mas Deus está sempre presto, sempre pronto. O salmista diz no Salmo 145, o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Isso é, todas as suas obras estão envolvidas com a sua misericórdia, que é ternura, que é eterna, que é paternal. Mateus 5,42 nós lemos, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Vamos já perceber, isso é um fato bem prático, né? No dia a dia, você pega uma tempestade no meio do caminho aí, vai passar, tem justo, tem crente, tem descrente, tem ateu, tudo no meio do caminho, tudo está sendo levado pela, eu estou tomando, né, a tempestade, até ser levado pela correnteza. Independentemente disso, Deus, ele faz nascer o seu sol sobre maus e sobre os bons. Lá na roça, meu avô tinha um ditado que dizia assim, que é do homem o bicho não come. Vamos plantar, a planta está ali, tudo plantado, né, como dizia, né, e vai cair uma tempestade aí, e vai cair na fazenda minha, que sou crente, na fazenda do vizinho que não é crente, na do outro que é ímpio, impíssimo, se existisse essa palavra, né, e impiedoso, e na outra do que é ateu. A chuva vem, caiu sobre todos. Porque Deus é bom, a bondade dele expressa para todas as pessoas, por todas as criaturas. Por todas as criaturas. É óbvio que é uma bondade muito especial para o seu povo. Mas ele derrama o seu sol, dá o seu sol, a sua chuva, para todos indistintamente. Lucas 6,35 diz, porque ele é benigno até para os ingratos e maus. A gente fica meio assim, né? Poxa, fulano ali é tão mal, tão ruim, e tem sido abençoado, tem tido prosperidade, aquilo luto, brigo, e estou sempre servindo a Deus, e Deus tem os seus propósitos. Isso não é maldade de Deus, é a bondade de Deus na sua vida. Quantas vezes nós temos problemas seríssimos na nossa vida, e aquilo ali que nos preocupa, quando nós voltamos para Deus, sabemos que Deus é bom o tempo todo, quando nós cantamos, né? Às vezes cantamos, mas na prática não, né? Aquilo Deus não foi bom para a gente. Deus tem um propósito para nos mostrar alguma coisa que vai nos edificar, vai fortalecer a nossa fé. Tudo que acontece na nossa vida tem o seu propósito. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Não é o segundo que eu acho que devia ser, é segundo o propósito de Deus. Ele tem o seu propósito para as nossas vidas. O Sr. Salmonde diz que
professor de teologia, ele diz: Deus é bom em dois sentidos, a saber, no sentido mais amplo de ser moralmente perfeito, como a dizer Jesus que ninguém há que seja bom a não ser Deus, e no sentido mais restrito de benignidade ou de benevolência. Ele é benigno e é benevolente também. Nessa benevolência atinge toda a humanidade, todo o ser humano. É importante pensarmos nisso, quando a Bíblia nos fala, que nos ensina que no final todos estarão de joelho diante de Deus. Uns estarão glorificando a Deus pela sua bondade eterna, pela sua salvação imerecida. Outros estarão glorificando a Deus, reconhecendo que de fato Ele é o Deus verdadeiro e que eles rejeitaram e que estão sendo punidos com justiça por Deus. A bondade de Deus está em todos os momentos da nossa vida, da vida do ser humano, da humanidade. Podemos dizer que a bondade de Deus, nós não esticaremos esses dois pontos, se chama misericórdia quando exercida para com os miseráveis, e longanimidade quando retarda o castigo dos culpados. Então Deus é misericordioso, Deus é longânimo, porque Ele é bom. Mas queremos destacar mais dois pontos sobre a bondade de Deus, que fazem parte da bondade de Deus. É o amor. O amor. Deus é amor. Ele é bom porque é amor ou é amor porque é bom? Né? A dúvida do Tostines não, né? Deus é amor por causa da sua bondade, do seu atributo de bondade, a sua perfeição de ser bom. Por isso Ele é amor. Então, um dos aspectos da bondade de Deus é o amor. A bondade de Deus se revela no seu grande amor para com o pecador, para com o ser humano. Portanto, é aquela perfeição de Deus que o impele eternamente a comunicar-se. O ato de Deus comunicar-se com o ser humano, com o pecador, chama-se amor. Deus ama o pecador. Isso é bondade de Deus. É amor. É amor. Salmão diz que a bondade de Deus torna-se amor quando tem por objetivo o homem, o ser humano. Apresenta a sua mais elevada perfeição da dádiva de Cristo e seu Evangelho. A primeira carta de João, capítulo 3, verso 1, nós lemos: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não éramos filhos de Deus, éramos condenados ao fogo eterno, longe, distante de Deus, mas Ele nos alcançou, seu grande amor, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Paulo diz: nós não éramos filhos, agora somos filhos, adotados em Cristo Jesus. Na primeira carta de João, ainda no capítulo 4, verso 8, 9 e 10, final do 8 diz assim: Deus é amor. Nos outros dois versículos, 9 e 10, diz: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aquela música do Roberto Carlos não cabe nunca, para Deus não deve caber na nossa vida também, né? De hoje em diante eu só vou gostar de quem gosta de mim. Se Deus fosse gostar só de quem gostasse dele, fosse amar só quem o amasse, todos os seres humanos iam para o inferno, para o sofrimento eterno. Nenhum entraria no gozo do Senhor, nenhum. É
Por isso que a Bíblia nos ensina constantemente a amar o nosso inimigo, porque Deus nos amou quando éramos inimigos dele. Ele não esperou que alguém se tornasse amigo dele, amiguinho, para depois falar, agora eu vou amar. Geralmente nós agimos assim, né? Mas Deus diz para amarmos nosso amigo, porque Ele deu o exemplo. O seu grande amor fez com que Ele nos buscasse, nos tirasse do lamaçal do pecado, estendesse a sua mão para nós estarmos caídos, rebentados, destruídos. Mas o seu infinito amor nos leva a isso, a buscar o perdido, a salvar o pecador. Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Devemos amar a Deus? Sim, o próprio João diz, né, sua carta, porque Ele nos amou primeiro. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro, porque é a bondade de Deus, na sua expressão profunda da comunicação com o ser humano, em amar, em demonstrar o amor para com o pecador. E Ele busca, o seu amor o leva a buscar o pecador. João 3,16, um texto que todos nós conhecemos, acho que dá para todo mundo falar junto, não dá? João 3, vamos lá? Porque Deus que amor insondável, maravilhoso, extraordinário, que bondade sensacional. A bondade de Deus o leva a nos amar. Ele amou o mundo. Aqui temos vários comentários sobre esse assunto, algumas até controversas, mas Ele amou o mundo, isto é, as pessoas que estavam no mundo, aqui falando sobre o sentido de pecado, de perdição eterna, o mundo nesse sentido da carnalidade. Ele amou a ponto de enviar o seu Filho para fazer a propiciação pelos nossos pecados, para oferecer o sacrifício que nós jamais poderíamos fazer. Deus amou ao mundo de tal maneira. É interessante essa expressão, de tal maneira. Eu queria tanto poder explicar isso. Eu já li muitos comentários sobre isso, não sei se o Célio já viu também, mas a gente não consegue explicar isso de tal maneira, a profundidade que é isso. Podemos dar uma pincelada assim e tal, mas ir à profundidade de tal maneira não dá, porque o amor de Deus é tão profundo, incomensurável ou imensurável. Não dá para a gente medir esse amor de Deus, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, não dá para medir esse amor de Deus. E muitas vezes o ser humano despreza esse grande amor de Deus. Paulo diz aos Romanos que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que maravilha, que grande bênção é esse amor de Deus. Ele nos buscou quando éramos pecadores, não esperou que alguns de nós pensássemos com aquele jovem rico: olha, eu sou muito religioso, eu cumpro esses mandamentos, vou chamar Jesus de bom, deixar que eu reconheço que Ele realmente é bom. Ele não esperou que nós tivéssemos a transformação por nós mesmos, porque isso jamais aconteceria, por causa do pecado que está em nós. O próprio Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse não faço. Eu imagino Paulo falando isso com uma tristeza profunda no seu coração. Senhor, o bem que eu quero fazer, que eu sei que tem que fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu detesto, que eu não quero fazer, eu acabo caindo e fazendo. Por isso, Deus prova o seu próprio amor para conosco, diz o apóstolo Paulo, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, a bondade de Deus
desse atributo de moralidade dele que faz comunicar-se com o ser humano, chama-se amor. Amor. Ele ama apesar do nosso pecado. É interessante que ele não ama só os eleitos, não. Ele ama toda a humanidade, toda a criação, e ele sustenta toda a criação. Mas há um outro aspecto que faz parte da bondade de Deus, que está sempre ligado com esse amor, que chama-se graça. Graça. E o que é a graça? Todos nós, às vezes, até decoramos, né? A imerecida bondade de Deus para aqueles que se têm feito indignos dela por natureza, sob sentença de morte. É a graça de Deus. Sem a graça de Deus, que é essa bondade em que olha o homem indigno, que não merece, mas merece sim a condenação, o sofrimento eterno no inferno, toda a humanidade por causa dos seus pecados, porque todos pecaram e destituídos estão da graça e da glória de Deus, todos. Mas a sua infinita bondade e no seu amor, ele derrama a sua graça, e pela sua graça, por esse favor que nós não merecemos, ele o faz por nós. Veja que ele não nos amou depois de ficarmos bonzinhos, ele amou enquanto éramos pecadores, ele nos buscou enquanto pecadores. Isso chama-se também graça. Graça. Efésios, Paulo fala, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu no amado, gratuitamente. É de graça mesmo, graça de graça. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. É interessante essa comparação que ele faz. É de acordo com a riqueza, porque ele é rico em sua glória. E ao mesmo tempo, ele é glorificado quando um desses atingidos pela graça se arrepende e reconhece Jesus como seu Salvador. Porque ele só pode fazer isso pela graça, pela ação de Deus na nossa vida. Não há outra maneira. É a graça de Deus na nossa vida. E essa graça é riquíssima em nos perdoar, em dar o seu sangue derramado na cruz do Calvário, para purificar o pecador, para resgatar, para remir, para salvar o pecador. Isso tudo para a glória do próprio Deus. Salmo 1, professor, diz: a bondade de Deus torna-se graça quando concedida aos indignos, aqueles que são indignos do amor de Deus, que são indignos da presença de Deus nas suas vidas. Mas Ele está presente, Ele concede esta graça, esta bondade aos que não merecem. Nós não merecemos, mesmo o ser humano não merece por natureza. Paulo ao Tito diz: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, justificados, salvos por graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Que maravilha, que bênção. Glórias a Deus por isso, porque Ele é bom, bom de fato. E quando nós formos pensar como um jovem rico, dissemos: bom mestre, pensemos bem na profundidade do que estamos falando e no que temos que crer sobre Jesus quando falamos isso. Não sair apenas de boca para fora, como certamente deve ter saído daquele jovem rico.
Tinha que entender que a riqueza não é o tesouro da terra, mas o tesouro dos céus. E é pela graça de Deus que nós conseguimos enxergar isso. Ele abre os nossos olhos e os nossos corações para entendermos a sua bondade. E pela sua graça, Ele nos convence, mediante o seu Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Herdeiros, tornados filhos de Deus, herdeiros do Reino Celestial. Efésios capítulo 5, capítulo 2, aliás, versos 5, 7 a 9, nós vamos chegar até aqui. Eu lembrei, quando estava preparando, uma porção de textos, né? Esses dias nós estávamos conversando sobre os sermões de prova no seminário, né? As críticas que tem. Aí vai um pastor lá, ou vai um colega lá, fala assim: olha, você podia ter usado esse texto, aquele outro texto. Eu falei: olha, eu vou pregar o dia inteiro, se for usar todos os textos atinentes a esse tema. Nós vamos ficar aqui, ainda bem que eu até pensei assim, né? Se gosta de fazer umas piadinhas às vezes, né? Então vem na memória assim, ainda bem que lá não tem janela, para que algum eutico venha cair da janela, né? Mas são muitos os textos que nós podemos abrir desde o Velho e Novo Testamento até o Novo Testamento, sobre a bondade de Deus. Então, Efésios, para fecharmos, ele diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pela graça, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Nós já vimos essa riqueza da graça lá antes, né? Para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. De que forma? Em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, isto é, a fé não é nossa, nós não temos essa fé em nós, é uma dádiva, é um presente, é um dom de Deus, é um dom da bondade de Deus, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Veja que toda a obra a salvação é feita pela graça de Deus, plenamente, pela bondade de Deus, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, na sua longanimidade. Meus irmãos, que nós possamos, não como o jovem rico, quando Jesus nos mostra pela sua palavra a atitude que temos que tomar para vivermos intensamente a vida eterna, aqui neste mundo já, para praticarmos, não saiamos com aquele jovem, possuidor de grandes tesouros na terra. Ele no fundo, ele não queria se desvencilhar, se afastar dos tesouros terrenos. Mas aquele jovem, não adianta, às vezes nós também, com coisas menores do que aquela riqueza que ele tinha, nós queremos trocar Jesus por coisas menores. Portanto, que nós possamos juntar tesouros no céu, na prática da vida cristã, porque Ele já nos alcançou com a sua graça tão maravilhosa, mediante o seu amor demonstrado por Cristo Jesus, na prática, ou praticado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, morrendo em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Que amor extraordinário, sublime amor, diz a canção, o amor de Deus. É sublime, não tem igual. No seu amor Ele derrama a sua graça, porque tudo isso é a bondade de Deus para conosco. Essa bondade que nos seguirá sempre. É essa bondade que devemos cantar, que devemos entoar, devemos praticar no nosso dia a dia. Que Deus assim nos abençoe, de forma que nós possamos entender esse atributo de Deus, saber que os atributos de Deus é para comunicar-se conosco, os atributos morais de um modo especial. Ele comunica-se conosco pela sua bondade,
que está incluso aí o amor, a graça, a sua longanimidade e a sua misericórdia. Que Deus assim nos abençoe para que vivamos dia a dia esta bondade maravilhosa que Deus nos dá. Vamos orar ao Senhor.